questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que acontece tanto escândalo em que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Mais uma vez o Vasco prejudicado no Campeonato Brasileiro. 1-0 para o Palmeiras. A gente vai trazer aqui os jornalistas repercutindo essa derrota do Vasco. Ó, foi assaltado o Vasco, cara. Ryan, parabéns, hein, Ryan? Mais uma vez fazendo cagada, né? Como lá na Copa do Brasil, que por quase sua culpa, aquela expulsão, o Vasco não saiu na Copa do Brasil, não foi eliminado. Né? O time teve que se desdobrar para vencer aquela partida. Né? Aí agora você vem, né, contra o Palmeiras e toca a bola para o jogador do Palmeiras fazer o gol. É brincadeira, né? Tá de sacanagem, né, Ryan? O torcedor já tá perdendo a paciência com você, né? O torcedor já perdeu a paciência com você, que tá de sacanagem com a cara do torcedor do Vasco, esse passe que você deu pro jogador. Aí vem o árbitro, Rafael, se ela das contas, até o nome do homem é ruim de falar, né? Foi lá, marcou falta, né? E depois ele anula um pênalti que o VAR chama brincadeira. Cara, ó, eu vou colocar aqui, né, pra gente analisar essa derrota do Vasco aí, o jornalista falando sobre essa repercussão. Vasco foi garfado, galera, garfado. Perdemos aí para o Palmeiras, né? Naquela altura o Vasco poderia ter empatado o jogo, o segundo tempo só deu o Vasco, foi para cima do Palmeiras, mas não conseguiu reação. Para mim, depois desse assalto aí que teve, né, que o juiz não deu, né, nítido o pênalti para o Vasco, acabou o jogo para mim ali, né? Para mim eu vi que não ia acontecer mais nada, né, nesse jogo contra o Palmeiras. Né, o Campeonato Brasileiro não pode acabar, né? Então eles têm que estender aí para o Palmeiras continuar na briga e o Vasco que pagou o pato, galera. Então, bora lá acompanhar aí o que os jornalistas estão repercutindo dessa derrota que o Vasco foi assaltado para o Palmeiras. Bora lá acompanhar. Agora o Abel não chora, né? Porque toda entrevista coletiva ele chora. Nessa entrevista coletiva dele, com certeza ele chorou. Bora lá acompanhar, galera. Acompanha comigo, deixe seu like aí para dar aquela moral, galera. Bora lá ver. Interessante, Bruno, porque assim, para a arbitragem, ele não se torna um lance polêmico, porque a gente entende a dinâmica do que aconteceu, mas para todo o resto, realmente é algo. O que aconteceu? Como assim? Ele anula, não dá o pênalti, anula a falta. Que dinâmica é essa da arbitragem? No primeiro momento, eu tenho até a sensação que não foi o árbitro que marcou a falta. Quem marca a falta, a sensação que eu tenho é que é o assistente, é o bandeirinha. Porque ele demora para apitar, ele demora. Né? E no primeiro momento, dá a sensação que ele faz que não foi nada. Então, tipo, o árbitro em si segue o jogo. Aí o assistente, na minha visão, marca a falta. Quando ele marca a falta, o que acontece? Mesmo sem agitar a bandeira, nada disso, porque você tem a comunicação. Então, às vezes, o bandeira nem marca assim, com a bandeira chacoalhando. Ele marca uma mão. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E ele marca uma mão fora da área.
Quando a gente tem o replay do lance, a gente vê que a mão está muito junto ao corpo. Ele está correndo, essa mão de trás ele recolhe, ele traz para junto do corpo. Ou seja, não há uma infração. Só que o árbitro marca a falta em campo porque ele viu, não houve falta. E se houvesse a falta, onde ocorreu essa falta? Essa mão foi dentro. Cara, é brincadeira. O Vasco foi literalmente garfado. Ele marca a falta e depois é chamado pelo VAR, né, para ver possível pênalti, que foi possível, não, foi pênalti, né? E aí ele vai lá contra o VAR e anula, né? Brincadeira, cara, ó, o torcedor do Vasco tem que estar revoltado mesmo. Cara, é brincadeira o que fazem com o Vasco em todo o Campeonato Brasileiro. Não adianta. Mais uma vez contra o Palmeiras o Vasco é garfado. Né, o texto lá que sempre está falando aí que tem que investigar o Campeonato Brasileiro, né? Até agora nada de investigação, ficou por isso mesmo, né? E o Palmeiras está aí na briga para conquistar título, né? Ó, dinheiro rolando muito aí, galera. Ó, o torcedor tá muito revoltado, cara. Bora lá continuar porque dá revolta. Dentro da área. Se o VAR tivesse entendido que tinha sido falta, o VAR só ia falar para ele o seguinte: é dentro da área, e não chamaria ele para rever o lance. Porque é um lance factual, de dentro ou fora. Por que que o VAR sugere a revisão? Porque provar não foi falta. Se foi falta, o árbitro ele precisa rever porque não foi fora da área, foi dentro da área. Então, essa sugestão do VAR é fundamental, justamente para o árbitro entender se ele mantém a falta ou não. Porque se ele mantiver a falta, ele tem que colocar dentro da área. A hora que o árbitro vai no VAR, ele percebe aquilo que a gente já falou, uma mão junto ao corpo. Um toque de mão que não é a infração. Você não tem uma mão deliberada. Você não tem uma mão que amplia o espaço corporal de forma antinatural. Ao contrário, o jogador está recolhendo essa mão, esse braço. Então não há infração. O que acontece? Ele não pode voltar com uma falta fora da área. Sim. Não tem nexo, vamos dizer assim, sendo muito clara. Não tem nexo se ele foi no VAR e viu que não houve a infração. Então, ele tira a falta, ele tira o que seria penalidade e ele tem que reiniciar onde foi o último toque, dentro da área. Ele tem que reiniciar o jogo com bola ao chão, dentro da área, para o goleiro. Zinho, para você tá claro o lance, você concorda com a Renata e com a decisão da arbitragem em campo, Zinho? Eu não daria pênalti. Eu também não daria pênalti. Esse tipo de lance eu não daria pênalti. Mas, infelizmente, já aconteceu. Zinho, você é flamenguista, né, cara? Não tem jeito. Como que você não daria pênalti? Pênalti claro, cara. Então, essa coisa do critério é que os clubes reclamam. A Renata explicando é melhor, fica mais tranquilo. Mas o árbitro marcou uma infração, né? Ele marcou. Então, essa coisa, ele, na interpretação dele, foi falta. Ele marca. Então era para ter dado pênalti. O VAR, acho que quando chama, é para dizer que foi dentro da área, né? Então, era para ser marcado o quê? E aí ele muda a opinião como que... Não foi... Eu errei, não foi falta. Mas assim, o cara experiente, está dentro do campo, olhou o lance e marcou, eu acho que o erro está aí, em ele ter marcado. É que aí, se o VAR entendesse só a questão dentro ou fora da área, ele não precisaria chamar o árbitro para revisão, é isso, Renato? Exatamente, porque aí seria um lance factual, que não cabe interpretação. Olha, você marcou fora, mas é dentro. Então ele só ia avisar no ouvido do árbitro, dentro da área. O árbitro ia fazer o sinal, tira a falta, pênalti dentro da área. Quando o VAR chama é justamente porque ele entende. Seria pênalti, a infração que você marcou, sim, porque não foi fora da área, foi dentro, mas não houve a infração. Por isso eu sugiro a revisão. Então o procedimento dentro do protocolo é correto. É isso que o Zinho falou. Não, mas é isso que você falou. A questão é ele marcar essa falta no campo. A minha dúvida é essa. O VAR chamou para dizer que foi dentro da área ou para falar para ele, tu errou, hein? Não marca a falta, não. Eu acho que o VAR não tem que falar isso. Foi a interpretação dele, pô. Ele marcou.
É que o VAR precisa chamar nesse casozinho. O que acontece? Ele marcou uma infração. Só que a infração, se ele mantém a infração, é dentro da área. E aí seria penalidade. Aí o VAR entende que não houve a infração, que ele errou. Então o VAR sugere a revisão daquele pênalti. Sabe Mas quando você marca claro, um pênalti? É um erro claro pro VAR chamar e Pra acionar? mim é. Pra mim, alguém aqui marcaria essa mão? Alguém marcaria? Não. Mas a gente já viu pênaltis assim serem marcados. Mas critério no campeonato... Então. Aí você tá querendo muito. A Critério. arbitragem Mas brasileira... quando nós vimos... Cada jogo é um critério diferente. Cada jogo é um critério diferente. Um jogo é marcado pênalti nessa situação, o outro não é. Não tem uma regra que é certa. Cada jogo é uma regra diferente. É brincadeira. Enquanto o Vasco sempre vai ser diferente. Sempre vai ser o contrário, né? Vasco foi garfado mesmo. O Zinho aí tentando defender esse flamenguista aí. Brincadeira, né, galera? É algo complicado. Mas quando nós vimos, nós não concordamos. Só que a gente não É isso pode que eu vou dizer. criticar A hora quem que o cara acerta. acerta, então a gente é contra. Porque alguém já errou. Esse que é o problema. Não, Pode exato. seguir no Se erro, alguém- né? Exatamente. Se alguém já errou, a gente tem que corrigir aqueles que erraram. Exatamente. Agora, e salvar aqueles que estão entrando pelo cano, que era o que ia acontecer hoje. É um lance que... Porque é o seguinte, nenhum lance, a gente sempre fala, esses lances são iguais. Nenhum lance é igual ao outro. Sim. Se o braço está aberto, bem aberto para trás, na tentativa de aumentar o espaço corporal, é pênalti. Sim. Ele estava numa posição que não era pênalti. Aí ele parou o jogo segue de onde parou e tá tudo bem. E ainda Mas- mais onde bateu, né, Conselho? Porque bate na mão. Você ainda bate aqui nessa região que é o cotovelo, que ele tá mais aberto, mesmo recolhendo, ali talvez gerasse um pouco mais de discussão. Eu sinto Mas aqui- onde bateu... Mas eu entendo o que o Zinho diz Não, e eu também claro. penso do seguinte Sim, ponto. claro. Ô, Renata, Fala sério, foi pênalti. se ele marca uma falta na entrada da área, aquela perigosíssima, aos 50 minutos, da meia-lua, e o VAR entende que não foi falta, Não, aí não. ele não pode chamar. Não, essa relação... Aí vai valer o erro e vão bater a falta e pode sair o gol. O VAR É só isso, Zinho? chama nesse caso porque a infração ocorre dentro da área. isso. Matou. Só porque foi pênalti ou Porque não foi foi pênalti e tal, porque senão o VAR É. toda hora vai ficar corrigindo o Vai ato, né? reapitar o Se jogo. fosse- Vai apitar Mas, o jogo. Renato, Já o árbitro apita. nem convicção ele teve, porque ele não ele apitou não na teve. hora. Ele não A verdade é que ele ficou embaçando ali pra ver o que o ponto árbitro foi ia esse pra decidir. Sim. Mas é a muleta do Em nenhum VAR. momento eu vejo a convicção a hora que ele marca a falta. Isso eu também concordo. Em nenhum momento. Não vejo. Tanto que, a os sensação- jogadores olham pra ele, a gente olha pra ele e ele olha pra Não, mas pra- aí por aconteceu nada. uma coisa legal que a Renata sacou. Olha lá, ó, olha a reação dele. Fica vendo a reação do árbitro. Ó Ele como não ele sabe. demora, ó. Olha lá. Ó. Mas sabe por que ele vai no VAR? Porque o Vasco pede, achando que ele ia dar pênalti. Porque o Vasco tem convicção que foi dentro da área. Isso. Não é, Renata? O Vasco tem O Vasco convicção. tem convicção. Não vai lá olhar que você vai ver que foi dentro da área. Aí, resultado, não sobra nem bola ao chão pro Vasco. Não. Hein? Porque a bola fica com Não, mas com o assim, goleiro do Palmeiras. tem uma outra questão. O lance, a bola é colocada ali pra cobrar a falta e demora quando é muito claro que é dentro da área. Ou seja, eles estão ali analisando que não foi falta. Sim, porque É se isso, eles Renato? entendessem que tivesse sido uma Era infração, óbvio. era só o factual na orelha do árbitro. Foi dentro da área. Então você tem vários pontos aí, o porquê do VAR chamar, o porquê o VAR interferir, o porquê do árbitro ir até o VAR. Porque passou de um lance factual de dentro ou fora da área para um lance de foi ou não foi. Se foi, foi dentro da área. Isso. Quando você tem uma falta, vamos dizer assim, se ele tivesse marcado essa falta e a falta tivesse sido realmente fora da área, mesmo não acontecendo, a falta seria mantida. mantida, O claro. VAR não iria interferir. Claro. Não, e tanto é que fica uma demora danada pra falta ser, pra existir a decisão. E é muito claro que é dentro da área. E a gente fica pensando, e a narração fica, nossa, mas tá muito claro que é dentro da área, por que não marca? Porque eles não estão vendo se é dentro ou fora da área. Por isso que a Estão vendo que não frustração foi. dos vascaínos é enorme. Porque eles pedem, vá lá olhar no VAR que você vai ver que foi Vai ver dentro. que é óbvio. Aí quando volta, nem é pênalti, nem é falta e a bola é do Brincadeira Palmeiras. Agora, Renata, o quanto o árbitro ele é influenciado pelo ambiente externo? Vou fazer a pergunta de uma maneira mais direta. Em São Januário, o que ele faria? Nesse lance, para mim, é um lance Daria capital pênalti. factual. É aquilo que eu falei, é interessante porque entra uma questão aí de entendimento de protocolo do VAR. Porque para mim um lance é Até nisso, né, o senhor Lúcio Barbosa 777 ferrou com o Vasco. Venderam o jogo para Brasília
O Vasco perdeu 3 pontos, que se fosse São Januário, com certeza o árbitro daria o pênalti, com certeza o Vasco ganharia esse jogo do Palmeiras. Até nisso, essa empresa que estava dentro do Vasco ferrou com o Vasco vendendo mando de campo para Brasília. Tá de sacanagem, né, galera? Poxa, o torcedor, ó, tá revoltado, cara. E é para ficar revoltado mesmo. Vasco assaltado nesse jogo. E o Verratti, galera, falou aqui, ó, sobre o jogo. Deu aí, né, sua declaração, sua entrevista falando, né? Joguei 3 jogos contra o Palmeiras. Nos 3, eles foi beneficiado, né? Vamos aí a palavra do Verratti, ó. Outra vez acontece um lance com o Palmeiras. Joguei 3 vezes com eles e nos 3 foram beneficiados com o árbitro. Muito difícil. Temos que melhorar, mas foi um pênalti, claro. 70 mil pessoas, nem os palmeirenses, né, pode acreditar aí. Galera, é brincadeira o que aconteceu com o Vasco, né? O Verratti está certo ali, né, em falar aí que jogou 3 vezes com o Palmeiras e sempre acontece a mesma coisa. O Vasco é prejudicado, né? Então, cuidado aí, Botafogo, porque o Palmeiras tá chegando, né? O Textor tava certo, né? Esse Campeonato Brasileiro é pura lavagem aí em relação ao Palmeiras, hein, galera? Que tá conseguindo pontinhos ali importantes, né, seu Abel? Agora não tem chororô, né? Então, o Palmeiras, mais uma vez, vence o Vasco, né? Sendo beneficiado pela arbitragem. Então, cheguei ao final de mais um vídeo revoltado com a derrota aí que o Vasco teve para o Palmeiras. Ó, garfado mais uma vez o Vasco no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Tamo junto.